Estamos aqui mais uma vez para falar sobre uma temática importante para mim, tanto na perspectiva teórica, como nas implicações dessa análise na prática humana, no seu cotidiano e naquilo que se relaciona com todo sujeito, que tem tantas suas perspectivas sejam dadas nas relações pessoais, como nas questões coletivas. E pensar sobre isso é uma grande importância porque está inerente a todos nós. Quando você pensa em conceitos que podemos considerar como universais ou que são considerados também a partir de uma perspectiva genérica, você imagina, como é que deve se pensar isso ou se deve de fato pensar isso? Mas existem elementos analíticos que são de grande importância e também perspectivas teóricas que elas abarcam o todo da sociedade e de fato contemplam e expressam aquilo a qual os sujeitos estão muitas vezes determinados ou pelo menos têm como experiência em sua vida. E dentre uma dessas perspectivas teóricas, eu elenco aqui hoje a de Viktor Frankl, quando ele fala sobre a famosa tríade trágica. Eu falo famosa porque tornou-se um conceito interessante, divulgado e também muito conhecido deste autor. Quando você pensa sobre o que Viktor Frankl chama de tríade trágica, ele vai colocar três elementos que de fato estão presentes na vida de todos os seres humanos. E estes são a morte, a culpa e a dor. Se nós organizarmos elas em uma ordem, poderíamos dizer que todos os seres humanos têm em um percurso de sua vida estes elementos, sejam dor, culpa ou morte, culpa, dor ou morte, mas está presente isso em sua vida. Essa questão da dor e da culpa, ela está alencada tanto na perspectiva do sujeito, como também nas suas relações, que ele coloca ou conecta com determinadas pessoas. Mas quando pensamos sobre a morte, além de ela estar sendo uma preocupação deste ou desta, ele também está na sua reflexão para o outro. E quando nós estamos agora se aproximando do fim do ano de 2021, você encontra então uma relação muito importante e que deve ser discutida, percebida, orientada, analisada e ainda também pensada sobre o que seria essa tríade trágica e a sua importância também para a nossa forma de vida, nossas escolhas, aquilo que nós fazemos e também aquilo que muitas vezes nós almejamos realizar. Pensar sobre a questão da dor, que é uma representação que a analítica de Viktor Frankl, ao falar sobre o sofrimento, as dificuldades, as angústias, medo e outras situações da nossa vida que nos trazem grandes preocupações e de fato fazem com que nossa alma chore, sofra, é analisar a dor e suas implicações em nossa vida. A dor, nas suas implicações que eu falo aqui, trazendo como consequência ou atos que nos levaram a tomar atitudes diferentes ou até não tomar atitude nenhuma. É uma relação presente no sujeito, a qual vem muitas vezes a trazer adoecimento, preocupações, situações muitas vezes que são geradas que levam ao abandono, desespero e questões que muitas vezes são também trazidas e que elas implicam para toda a história de vida do sujeito. A dor é uma representação tão ímpar, tão pessoal, tão subjetiva, que cada pessoa que vivencia uma experiência, mesmo que seja aquela igual no tempo, no ato, na presença, ela torna-se diferente para cada um ou cada uma que viveu. Como um acidente, como uma pandemia, como um processo de luto de uma família, de amigos. Embora fosse a mesma pessoa, houvesse ali uma relação de trabalho, por exemplo, ou uma relação familiar, a dor implicada para cada um é totalmente diferente e extremamente significativa e deve ser sempre considerada, porque o indivíduo ali sabe o que está passando e somente ele vai falar sobre ele e a dor que está enfrentando. Este ano, ou os últimos 2 anos, marcado por tantas dores, por questões de disputa, por brigas, contendas, perspectivas trazidas assim de maneiras às vezes muito diferenciadas, mas que todos passaram e sofreram isso. Seja na questão da perda do ente querido, seja muitas vezes por questões
socioeconômicas, seja muitas vezes pelas questões que a pessoa tinha feito um planejamento da sua vida e a pandemia veio ela acabar com todo esse planejamento. Tudo isso faz com que a dor, o desespero, a preocupação, a angústia, o medo, muitas vezes faça, como diz uma palavra nordestina muito interessante, aperreie a nossa vida, nos deixando muitas vezes abatidos e preocupados e sem perspectivas até de esperança. Porque a dor faz com que o indivíduo não consiga às vezes pensar, porque ela toma de conta de todo o sujeito. E quando você pensa sobre a culpa é a representação do erro, da falha, das escolhas ou da não escolha, da oportunidade perdida, seja por não ter realizado ou porque não conseguiu atingir os objetivos que queria. A culpa está tendo uma perspectiva muitas vezes trazida aí por várias reflexões filosóficas, políticas, religiosas, muitas vezes trazida por questões também culturais. A culpa é uma representação existente e que deixa com que os indivíduos também sofram por ela. E a culpa, ela tem uma representação de gerar dor. A culpa também ela é uma situação onde o sujeito torna-se dependente, ou pelo menos dizendo que não consegue mais realizar determinadas ações na sua vida, porque aquele pensamento que muitas vezes já ficou há anos atrás, que deixou de existir na sua vida no sentido concreto há muito tempo, mas ainda permanece nas suas lembranças. Ou a culpa de uma situação que não tem mais como você corrigi-la, no sentido de pedir perdão para alguém porque essa pessoa se foi, ou então uma culpa de uma situação que aconteceu de grande desastre ou dificuldades, ou o fim de uma situação, ou de um relacionamento que estava ali estabelecido já há muitos anos, ou já há algum tempo, e você não sabe agora o que fazer. A culpa também é a representação da nossa vida social, que muitas vezes potencializa o adoecimento. E nós vamos encontrar também a morte. A morte na representação do medo, seja do sujeito em si, ou o medo da questão de perder alguém extremamente querido, ou a morte na situação do luto de alguém que já se foi e que o seu coração ainda não conseguiu ser sarado, ou pelo menos ter aí uma substanciação na sua vida de dizer assim, olha, eu consegui substancialmente vencer essas dificuldades por tratamento, por ajuda, por relação de pessoas que têm me ajudado. Não, às vezes ela também não passa assim e tem-se um tempo para o luto, conforme muitos estudos têm sido realizados. Quando você pensa sobre essa tríade, você imagina, poxa, tudo isso também acontece em minha vida. E de fato, nós quando escutamos sobre questões de saúde mental ou relações que trazem uma reflexão sobre a existência, nós podemos até pensar, poxa, isso acontece comigo. E de fato acontece com todos e todas nessa terra. Mas pensar sobre essa questão da tríade é entender que existe a ideia de sentido também elaborada por Franklin. Quando ele compreende que essa questão do sentido, ela tem uma representação significativa para você. Não é que as coisas vão ser corrigidas ou que você vai conseguir voltar no tempo, porque isso é uma situação impossível, mas é uma questão de você dizer assim, existe uma possibilidade do sentido de fazer com que a dor possa ser transformada em aprendizado, que a situação muitas vezes de culpa seja também refletida e passa a ser analisada agora como uma oportunidade nova de tentar refazer novas ações, novas atitudes, construir novos relacionamentos, restabelecer pontes, fazer com que a minha vida possa ter significados distintos do que eu já tinha ou que eu tinha pensado alguns anos atrás. E aquilo que muitas vezes eu penso que não teve mais como solucionar, existe uma nova forma de realizar ou pensar em algo diferente para que você consiga construir e abençoar outras pessoas no sentido que eu quero dizer aqui, de relacionamento, de prática diferente de vida. E quando você pensa sobre a morte, é pensar nessa finitude como uma possibilidade também que seja ela na oportunidade da vida. É pensar a morte não apenas como a ideia de um fim, mas a ideia do que você tem como viver agora. E o sentido que você estabelece agora e aquilo que você deixará sendo ecoado aqui após o fim da nossa existência. E pensar que essa existência ela é fundamental também para a nossa vivência aqui em comunidade. E ainda pensar, se você tem um sentido de crença, por exemplo, que essa existência ela não está finita a uma questão da vida corpórea. E você que não tem uma perspectiva também de crença, pensar na ideia da existência como uma ação também
que deve ser refletida e percebida a vida em toda uma complexitude, a qual ela, em seus mistérios, pode nos indicar e nos levar muito mais além do que nós imaginamos. Pensar sobre a ideia de uma tríade trágica é saber que esse enfrentamento, ele ocorre, ocorrerá e faz parte da nossa vida. Mas, além disto, existe também um sentido, tanto na vivência dessas relações de dor, culpa e morte, como também naquilo que eu consigo construir e elaborar muito mais na minha vida. Chegando ao fim de um ano, pense também em novas perspectivas, em novos começos, em realizações diferentes, em superações, em aprendizados, em mudança, em potencialidade daquilo que você é, vida. E vida com sentido. Um abraço, até o próximo vídeo.